Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Conheço um nome. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome de meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que na vida vêm, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz.
Ouvintes, nós temos procurado naturalmente pelo Espírito analisar, procurar para nós mesmos qual é o motivo de programação de rádio, de encontro, de hino e de imprimir mensagens e coisas assim. Qual é realmente o motivo? É normal, é natural se começar no espírito e terminar na carne. Aos Gálatas, capítulo 3, Paulo fala isso com a igreja sua, a sua igreja, na Galácia. Ele não teve modéstia. Isso não significa difamação. Ele disse, depois de chamá-los de insensatos, que quer dizer loucos, quem vos induziu a começar no espírito e terminar na carne? Querendo justificar-se pela lei, caindo no radicalismo da lei, tendo assim decaído da graça. Ora, o irmão Branham disse a respeito de seu tabernáculo. Ele estava no púlpito quando ele disse, esse tabernáculo está precisando de uma matança, começando da plataforma aqui do púlpito até lá no porteiro. O nosso companheirismo, o nosso tabernáculo, precisa de uma matança, de um Rio Jordão. Paulo não escondeu também, ele escreveu a sua igreja. Naturalmente tinham difamadores da igreja, das igrejas de Paulo. Colocava apelidos nelas, de baixo calão, pejorativos e coisas assim. Mas Paulo criticou, corrigiu para levantamento a sua própria igreja. Também lá em 1 Coríntios, capítulo 3, coincidência, capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3 de 1 Coríntios. Ele diz, eu não posso vos escrever, vos falar como espirituais, mas sim como carnais. Porque ainda há contenda entre vós, política entre vós. Eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal. A política é do diabo em qualquer lugar. Se houvesse política lá no céu, ela seria do diabo. Mas no céu não tem política. No reino de Deus não tem política. É um reino. É uma monarquia. E, por falar em monarquia, é bom isso. Porque o sistema do milênio, eu sempre desafio, vai ser parlamentarismo, porque parlamentarismo são 3 pessoas, 3 ministros. Primeiro-ministro, segundo-ministro, terceiro-ministro. Então seria a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Então não é rei, não é reino, não é monarquia. Presidencialismo também, como diz o profeta desta era, é melhor um rei justo do que essa coisa que nós estamos vendo aí, de pendurada na nação. Esse câncer que temos aí. Então, está claro que é monarquia, é rei. E sabe de uma coisa? É rei dos reis. Se há mais 2 pessoas, então Jesus Cristo é rei desses 2 reis. Mas não há. Isso é blasfêmia. Isso sim é heresia, isso sim é seita herdada no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Jesus Cristo. Ora, mas nós não podemos nos colocar de cá a condenar os de lá, se às vezes está acontecendo
A mesma coisa. Por quê? Pois bem, nós cremos no profeta, nós cremos em apóstolos, nós cremos que há um só Deus, que a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. E aí começamos a formar grupos piores do que aqueles. O irmão Branham disse que esses grupos que surgem da mensagem são piores do que os grupos das denominações. São piores, eles são mais sem ética, eles não têm respeito pelo nome. O irmão Branham diz, eles assassinam o nome da pessoa, matam, são assassinos. Eles não pregam a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus para ninguém. Assassinando, matando ovelhas, condenando bomba, avião que explode, matando, o terrorismo que destrói crianças, mata crianças, são terroristas da mensagem. Terroristas que comem no prato e depois procedem como Judas. Depois cospem no prato que comeu, cospem no rosto de Jesus, cospem na mensagem, condenam o adultério, a prostituição, cometendo adultério espiritual, que é o pior de todos. Condenam os ídolos cometendo sacrilégios. Mas Paulo, como homem também, o miserável homem que sou, William Branham, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Branham, deixa um outro exemplo completamente diferente. Para ensinar o que ele aprendeu de Deus, sem se desviar, até morrer. Ele não perdeu o propósito de suas viagens. Qual era o propósito de uma viagem de Paulo? Esses viajores por aí, que viajam de um lado do outro do país para fazerem prosélitos, serem como eles mesmos, deveriam analisar isto. A Bíblia se cumpre. Exatamente, são adúlteros espiritualmente. E tem uma coisa, cometendo fornicação, homem com homem. Pastores com pastores. São fornicários homossexuais, espiritualmente falando. A verdade é esta. E saem de um país, cruzam o outro. Deus nos deu a graça, pelo menos esta graça, de não cairmos nesse espírito. Porque nós poderíamos estar com esse país na mão, poderíamos estar ricos, poderíamos construir um tabernáculo sem o sacrifício que esta igreja enfrenta, e às vezes calada, sem fazer pressão sobre o povo, sem fazer carnê de contribuição, sem nada disto. E o vil metal? E o dinheiro? Isso não é pecado, mas leva para o inferno. Levou mancebo de qualidade que é muito melhor do que determinadas pessoas que sustentam e que pregam esta mensagem e que vivem a condenar os outros. Agora, Paulo tinha um propósito. Qual é o nosso propósito de usar o rádio? Qual é o nosso propósito de usar a literatura? E de obreiros serem enviados, ajudados, é para fazerem prosélitos? O obreiro que sair de casa em casa, difamando a quem quer que seja, ou eles não têm nada que poderia ser citado de pessoal. Ou não poderíamos fazer fitinhas montadas, sem fazer montagem criminosa. Ou não poderíamos fazer. Eles têm as vidinhas tudo certinho. Pisa na mensagem casamento, divórcio.
e depois sai a condenar os outros. Devem e não pagam, e fazem tanta coisa horrível, adulteram, prostituem, se envolvem em dinheiro, força o povo a dar dinheiro, e depois sai a condenar os outros. Basta, chega. Você não é ovelha de lobo, você é ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo carregou este propósito. Qual é a finalidade de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Qual é a finalidade de receber um evangelho que não aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo? Ainda estamos trabalhando com aquele mesmo propósito que trabalhamos na Rádio Universo de Curitiba. Ainda estamos trabalhando com o mesmo propósito pela Rádio Anhanguera. As pessoas que são alcançadas através do programa são entregues de graça. Nós não cobramos fidelidade, submissão, dízimo dos dízimos, nem coisa alguma. Essa é a verdade. Paulo escreveu: e quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Colossenses capítulo 3, verso 17. Foi o propósito dele, de levar a igreja a focalizar a Jesus Cristo. O irmão Branham disse: não olhem para mim. Na mensagem, senhores, é este o tempo? Alguém poderia dizer, quando ele dizia assim, eu sou um fracasso, quando ele dizia outra frase, como seja, não importa o quanto isto me condena, porque eu mesmo estou embaraçado, não faltou alguém que dissesse, está vendo? Ele está dizendo isso aí por quê? Para justificar isto ou aquilo? Não. Irmão Branham soube, como Paulo, separar o homem, não misturar o homem com o ofício que ele tinha, o que eles tinham, com o Deus que eles tinham. Por isso eles podiam ensinar como ensinaram. E lá, além da cortina do tempo, naquela êxtase, ele disse, pois bem, se os de Paulo entraram, os meus também entrarão, porque eu ensinei igual a Paulo, que não saiu de casinha em casinha, levando documentos de mulheres carregadas de pecado, documentos criminosos, que caberia processo. Agora veja, Paulo reclamou ter autoridade divina e ele disse, se alguém cuida ser profeta, pregador, pastor, evangelista, acrescento, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Aí então entra novamente o batismo com água. O batismo com as águas, ou nas águas, é executado tanto por palavras como por obras. É uma obra ministerial. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja, a você que está nos ouvindo, transmitir esta ordem à igreja. Ele disse, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aos Efésios capítulo 3, verso 14 e verso 15. Toda me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual
toda a família nos céus e na terra tomam o nome. Toma-se o nome é no batismo. Ananias disse para ele: por que te detens? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Nós devemos ler Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber, de fato, conhecer, de fato, o comportamento deles, dos apóstolos, as obras dos apóstolos, a conduta dos apóstolos e a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Não há doutrina mais segura do que a apostólica. Não, definitivamente. Não há doutrina mais segura do que a dos apóstolos. Isto porque eles ensinaram e praticaram o que eles haviam recebido do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo através deles. Em Efésios capítulo 4, o mesmo Espírito Santo através de Paulo mostra ali o quíntuplo de Efésios, incluindo profetas, apóstolos, pastores, mestres, doutores, para o aperfeiçoamento do ministério. Então, nós voltamos a afirmar: se esse bom nome foi invocado sobre uma pessoa, você fique sabendo, essa pessoa pode passar por transes terríveis, difíceis. E o que faz você? Se põe a condená-la? A jogar uma pá de terra em cima? Esquece que foi invocado o bom nome sobre aquela pessoa? Ou você tem autoridade mais do que os apóstolos, mais do que os profetas, mais do que o irmão Brana, para tirar o nome que foi invocado daquela pessoa? São muitas pessoas que passam por estado de lepras, de mofos, de lodo, de charco de lodo. Passam por vales da sombra da morte. No entanto, saem lá na frente livres, lavadas, purificadas, justificadas. Isso não é para descrente, isso é para crente. As cartas, começando de Romanos, tudo é para crente. Não é para descrente, não é para a igreja mundana, não é. É para a mensagem, para os crentes da mensagem. A mensagem é para os crentes da mensagem, é para os membros da noiva. Deus me abençoou muito. Deus te abençoou. Deus nos abençoou em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela Caixa Postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conheço um nome que me é precioso, coração encanta mais e mais. O nome de meu Salvador glorioso,
o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. Ensinou-me a pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que na vida vêm. Aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro